Olá, Renan, muito obrigado. Tudo bem por aqui? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Essa formalização do Conselho de Paz, que vai acontecer daqui a pouco, é muito importante. Ela pode ser, sim, muito útil e um grande passo para a reconstrução da faixa de Gaza, mas também existem algumas propostas do próprio presidente Donald Trump que podem transformar esse Conselho de Paz num instrumento que vai mudar toda a ordem global como a gente conhece hoje. Vamos explicar direitinho o que se trata. O Conselho de Paz foi uma proposta feita pelos Estados Unidos e aprovada pela ONU, inclusive, para a criação ali de um organismo que iria supervisionar uma fase de transição na faixa de Gaza e a reconstrução do território palestino. Isso foi aprovado como parte daquele plano de cessar-fogo que interrompeu a guerra entre o Hamas e Israel, embora a gente tenha tido muitos ataques de lado a lado desde o começo desse cessar-fogo. Tem muitos aspectos ainda a serem resolvidos na faixa de Gaza, como, por exemplo, a entrega de armas do Hamas, a retirada total dos soldados israelenses que ainda ocupam metade da faixa de Gaza, a reconstrução desse território e conversas, obviamente, sobre a criação de um Estado palestino na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. É um longo processo. E a ONU aprovou esse chamado Conselho de Paz para supervisionar todo esse processo, inclusive determinar, por exemplo, a presença de tropas internacionais que ocupariam posições na faixa de Gaza para impedir que a guerra voltasse entre o Hamas e as forças de defesa de Israel. Está tudo aprovado, pelo menos até 2027, esse Conselho de Paz tem um mandato. E o presidente Donald Trump seria o líder desse mandato, ele disse, desse conselho, ele disse isso desde o começo, já convidou outras pessoas da própria administração dos Estados Unidos para fazer parte do conselho, como, por exemplo, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial do presidente Trump, o Steve Witkoff, para todos os conflitos do mundo, inclusive para esse na faixa de Gaza, o ex-primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Tony Blair, que estava envolvido nessas negociações também desde o começo. Até aqui existe esse mandato, existe essa aprovação da ONU e de todos os países que estavam na época no Conselho de Segurança para que esse órgão fosse formado temporariamente para supervisionar a questão da faixa de Gaza. Só que o presidente Donald Trump, sendo o presidente Donald Trump, já tem planos muito maiores para o Conselho de Paz. Ele quer criar um conselho que tenha mais de 50 grandes personalidades do mundo. O próprio presidente Lula foi convidado para isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que reclamou muito do Conselho e da composição do Conselho inicialmente por conta dessa questão de Gaza. Basicamente, o Benjamin Netanyahu queria apenas países aliados a Israel e não os críticos de Israel. A Turquia, por exemplo, o Recep Tayyip Erdogan também foi convidado. Só que desde que o presidente Donald Trump começou a convidar todas essas pessoas, ele também começou a dizer que esse conselho não iria se ater apenas a administrar Gaza nesse período temporário. Importante isso. Ele diz que esse pode ser um conselho para discutir paz no mundo inteiro, promover paz no mundo inteiro e também evitar conflitos. Aparentemente, Renan, é uma missão nobre, mas tem um problema fundamental nisso. Qual é o organismo internacional que tem esse papel de prevenir conflitos, de resolver conflitos? O Conselho de Segurança da ONU. Portanto, Renan, existe uma dúvida, um ceticismo muito grande com relação a esse conselho por conta dessa tentativa do presidente Donald Trump de vendê-lo como um órgão que concorreria, com o Conselho de Segurança da ONU e que teria as mesmas atribuições do Conselho de Segurança da ONU. Seria uma forma de esvaziar o Conselho de Segurança, a ONU e todo o sistema multilateral. Para complicar ainda mais, Renan, esse estatuto que o presidente Donald Trump vai assinar hoje estipula que ele é o presidente vitalício desse conselho, que os países que queiram ou personalidades que queiram ter assento permanente têm que contribuir $1 bilhão por esse privilégio, e é um sistema que teria, obviamente, o veto do presidente Donald Trump. Então, os Estados Unidos teriam o único veto em todo esse sistema que ele propõe para resolver conflitos e discutir a paz, sendo que os Estados Unidos está envolvido, de certa forma, em muitos desses conflitos e muitas dessas guerras esteve ao longo da história e continua. Então, uma tentativa ali
do presidente Donald Trump substituir o sistema multilateral da ONU por um sistema completamente unilateral, que até teria a presença desses outros líderes, dessas outras pessoas, mas que o único veto possível seria o do presidente Donald Trump. Lembrando que hoje no Conselho de Segurança da ONU nós temos 5 países com direito a veto, e isso já deveria ser reformado, porque isso na verdade reflete uma realidade de 80 anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial. E o Donald Trump está propondo um sistema paralelo, ele está dando sinais de que gostaria que fosse isso, fossem outros conflitos também iriam ser analisados e teriam propostas que seriam resolvidas pelo Conselho da Paz que ele está propondo. Mas ele seria a única pessoa com direito a veto, em qualquer das medidas. Portanto, tudo seria subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Por isso, Renan, por conta dessa falta de clareza, por conta dessa posição do presidente norte-americano de dizer claramente que gostaria que o Conselho se envolvesse em outros conflitos, ele chegou até a dizer, não, eu gostaria que a ONU fizesse isso, mas como a ONU não consegue fazer, a ONU é uma grande ideia, vamos tentar pelo Conselho. Isso cria grandes divisões e, portanto, a gente tem muitos países que ainda estão observando, como por exemplo é o caso do Brasil, se entra ou não entra, dependendo do que vai acontecer com o Conselho, outros que já disseram que não vão entrar, como a França, por exemplo, que acha que não é esse o caminho é reformar o sistema multilateral e não criar um monstro paralelo que tenha só os interesses dos Estados Unidos ali no seu centro, e outros países aqui como o Reino Unido, por exemplo, dizendo que não vão entrar porque o presidente Vladimir Putin da Rússia foi convidado e que, portanto, não se pode discutir paz com um país que invade um outro país soberano, no caso da Ucrânia. Então a gente tem um momento importante hoje, com o apoio de alguns países, mas com muito ceticismo da comunidade internacional e de vários outros países. Porque no fundamento ali, o que o presidente Donald Trump parece planejar é criar um sistema que substituiria o Conselho de Segurança da ONU.